Oi, pessoal. Hoje nós vamos gravar uma aula sobre bloqueio do pé e tornozelo. Esse vídeo é dedicado aos nossos residentes, assistentes, médicos em formação, além de residentes de outros CETs e também para todos aqueles colegas que gostam do bloqueio regional. Então, compartilhem esse vídeo, com os seus colegas. Então, vamos lá. Eu sou o Dr. Cunha, sou médico anestesista do IoT, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. E junto com o nosso coordenador, que é o professor Dr. Adilson Ramage, que é supervisor do Serviço de Anestesia do Instituto de Ortopedia no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Muito bem. Inicialmente, nós vamos falar sobre a anatomia da região. No pé, nós temos 5 nervos, assim como 5 dedos tem no pé. Tá? Eles são ramos do femoral, que é o safeno, tá? E nós temos do esquiático, nós temos o tibial, sural, fibular profundo e fibular superficial. Os nervos profundos, tá, são o tibial e o fibular profundo e o superficial. Sural, fibular, superficial e safeno. Inicialmente, nós vamos falar rapidinho sobre o nervo tibial. Bom, o nervo tibial ele fica posterior à artéria tibial, né? E quando ele vai para a região mais distal, quando ele passa pelo tornozelo, ele vai dar um ramo que vai para o calcâneo e outro ramo que vai e ramos que vai para a região da planta do pé, que é o plantar medial, e o plantar lateral. Muito bem. O outro nervo é o sural. Ele acompanha a veia safena externa e está localizado mais na região posterior. O outro nervo fibular profundo, que é o nervo assim, ele na região da articulação do tornozelo, ele está localizado lateral e junto com a artéria tibial anterior medial. Se nós passarmos para o nosso transdutor superior, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que esses lados vão se inverter. A artéria vai passar para o lado lateral e o nervo vai para a posição medial. Quando esse nervo ele desce após a articulação, ele vai para os 2 primeiros dedos do pé, posicionando, na região interóssea o do hálux, na região lateral do hálux e na região medial do segundo dedo. O outro nervo é o fibular superficial. O fibular superficial ele tem uma característica, ele fica entre essa musculatura, o extensor longo dos dedos, na região anterior e na região posterior, o fibular curto. A fíbula que nós estamos vendo aqui, ela vai apontar para o nervo fibular superficial. Então, ele fica entre essas duas musculaturas. O nervo, o fibular superficial, que é ramo, tá, do fibular comum, ele, após a articulação, ele vai dar vários ramos que ele vai inervar a região aqui interóssea do pé. Tá? Vamos passar para o outro, que é o safeno. O safeno ele acompanha a veia safena externa e na região aqui do maléolo medial, onde nós fazemos o bloqueio, esse nervo nem sempre ele é um único. Ele pode ter várias alterações anatômicas, ele pode se situar, na região ao lado direito ou ao lado esquerdo da veia.
Agora a parte mais importante disso daqui, que é o quê? São os dermátomos. Aqui mostrando a área sensitiva, é onde que vocês vão escolher quando vocês forem fazer o bloqueio. Né? Então vocês devem escolher através da área sensitiva, né? E da área dos miótomos e dos osteótomos. Então vamos passar para essa parte dos dermátomos. Observe a região plantar. Na região plantar, ela é praticamente totalmente inervada pelos ramos do tibial, que é o plantar lateral, plantar medial e o calcâneo. Tá? Tem uma parte aqui que é do sural. Na região anterior, nós observamos a inervação, né, sensitiva do fibular superficial, do sural, do fibular profundo. Observe a região aqui do safeno, que é uma região controvertida na literatura. Muitos, eles falam que essa inervação, ela chega até a região do hálux. Então, se eu vou fazer uma cirurgia de hálux valgus, eu deveria bloquear o safeno. Mas estudos mais recentes mostram que apenas 3% fazem essa inervação nessa região. Portanto, para esse tipo de cirurgia na região do hálux, nós achamos que não é necessário fazer esse tipo de bloqueio. Os miótomos, como nós estamos vendo novamente aqui, a ampla área está inervada pelo tibial, tá? E a área aqui inervada pelo fibular profundo. Pelo fibular profundo, e aqui observamos essas regiões aqui, né, tanto dos interósseos, que fazem inervação, então, também do tibial nessa região, tá? Assim como, né, a região aqui seria do plantar medial e aqui do plantar lateral. Muito bem, nos osteótomos é onde que existe uma discussão muito grande. Né? Então aqui, observe que na região plantar, novamente, toda a região aqui periostal e óssea está inervada pelo tibial. Mais uma vez, falamos da importância do nervo tibial. Aqui que existe a divergência. Muito bem. Observamos aqui grande parte da inervação, tá, do tibial, praticamente toda a região. Muitos autores, eles falam que essa região aqui, tá, ela é inervada pelo fibular profundo. Mas não é uma coisa que a gente observa na clínica. Na clínica nós observamos que essa inervação aqui, né, ela é realmente do tibial. Muito bem, agora vamos, depois da anatomia, nós vamos para a sonoanatomia. Na sonoanatomia, nós vamos ver que no tibial, tá, nós gostamos de fazer uma varredura de baixo para cima, tá, para observar as estruturas. O nervo tibial, tá, nós precisamos, quando nós vamos identificar, nós devemos procurar sempre, tá, esse estojo aqui que fica, né, que ele fica contido entre a artéria, né, e as veias. Então, aqui que nós estamos vendo, né, o nervo, tá, e os vasos que circundam ele, e aqui a parte muscular. E a parte muscular subindo, como nós fizemos, né, ascendendo em direção cranial, nós vemos que esse nervo ele permanece sempre junto da artéria tibial, tá? Para a gente não confundir com esses músculos aqui, ó, tibial, posterior, tá? E aqui o flexor longo do hálux e o tendão calcâneo. Muito bem, aqui mostrando, né, já num vídeo, mostrando já o bloqueio desse nervo. O outro nervo é o fibular superficial. Observe aquilo que nós falamos, ele fica entre dois nervos, né? Entre dois músculos, perdão, tá? Que é o músculo extensor longo dos dedos e o fibular curto. E observe a tíbia, a fíbula,
apontando para o nervo fibular superficial. E esse escaneamento, né, nós fazemos então de cima para baixo ou de baixo para cima, em busca dessas estruturas. Né? Então aqui o fibular curto que fica posterior e anterior, nós vamos encontrar o extensor dos dedos. A fíbula sempre apontando para o nervo fibular superficial. Tá? Aqui nós temos a fíbula, aqui os dois músculos, tá? Os dois músculos, e observe que o fibular superficial é um nervo bem superficial e sensitivo. O outro nervo é o fibular profundo. Como nós já falamos, né, ele tem essa característica. Acima da articulação, ele vai para o lado medial e a artéria vai para o lado lateral. Observe que nós fazemos esse tipo de escaneamento, tá, para identificar direitinho os nervos. Muito bem, o fibular profundo aqui, né? Então nós estamos vendo a imagem dele aqui, ó, localizado aqui lateral. Tá? Então aqui, né, bloqueio do fibular profundo, a agulha entrando de lateral para medial. Tá? Aí abaixo a gente vê o osso, né, da articulação, é o talos. Okay? O outro nervo é o sural. Ele fica na região póstero-medial. E ele fica, interessante, ele fica entre, né, nessa região aqui, ó, entre o tendão de Aquiles, né, que é posterior, e o fibular curto, que é aquele mesmo músculo que nós vimos quando nós falamos do fibular superficial. E isso aqui vai formar o quê? Ó, tá vendo? Uma imagem do D infinito ou uma imagem de 8 invertido. Né? Ele acompanha, né, a veia safena externa, mas nem sempre, tá? É uma referência anatômica à veia. Mas o que sempre é constante é essa região aqui onde ele está situado, né? Bem aqui no vértice aqui, ó, desse 8 invertido. Aí nós sempre vamos encontrar o nervo sural. E aqui mostrando o nervo sural, né, o anestésico local, a punção feita no vértice, né, daquele 8, daquele imagem infinita, e já observando o nervo. Quando a gente injeta o anestésico, já começa a aparecer o nervo. Muito bem, do nervo safeno. O nervo safeno nós vamos procurá-lo na região, tá, do maléolo medial, na região anteromedial, do maléolo medial. E, né, ele tem uma característica que ele fica junto, claro, com a veia safena interna, mas nem sempre ele está disposto, como nós já falamos, ao lado anterior, vamos dizer assim, da veia safena. Ou a gente procura direito vendo ela, porque às vezes ele não tem apenas um ramo, às vezes ele é 2 ramos, às vezes ele está localizado à direita ou à esquerda, ou às vezes até posterior à veia. Então, quando nós colocamos o nosso transdutor, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um colabamento da veia safena. Tá? Então, nós introduzimos o anestésico nessa região e pronto. Tá? Muito bem, aqui mostrando o bloqueio do nervo safeno, né? A agulha vai entrar de anterior para posterior e nós vamos identificar, a partir do anestésico local, entrando o nervo e observe também a veia. Né? O transdutor ele deve ficar um pouco mais relaxado para a gente poder observar a veia. Conclusão. Qual é a conclusão? Que nós usamos volumes baixos para fazer esse tipo de bloqueio. Por quê? Porque nós não precisamos bloquear os 5 nervos em si. Por isso que a gente tem que saber quais são os dermátomos que vai cobrir aonde que nós vamos fazer. Se nós usamos volumes baixos, tá? Nós podemos usar concentrações altas,
isso vai fazer o quê? Que vai nos dar uma analgesia prolongada. Então, na nossa experiência, nós vemos que essa analgesia ela dura de 1 dia e meio a 2 dias. Mas os casos que nós vimos na literatura, eles podem durar até 3 dias. Isso que é importante, sem o bloqueio motor. Tá? Sem o bloqueio motor. Esses bloqueios, como eles são distais, tá? Eles têm menores complicações. E menores complicações, né? Nós podemos fazer alta precoce. Isso significa que a maioria das cirurgias do pé, né? Que antes era feita com muita internação, muito tempo de internação, porque o pé, extremidades, dói muito, nós podemos fazer com alta precoce e podemos hoje fazer em nível ambulatorial. E analgesia pós-operatória sem opioides, que é uma grande vantagem. O que é importante? Nós devemos procurar selecionar os nervos que irão participar da cirurgia. Então, não precisamos bloquear os 5 nervos. Tá? Sempre nós devemos começar com o nervo tibial, que além de ser mais profundo, ele tem uma inervação mais ampla. Não esqueçam esse detalhe. Tá? Nunca fazer o bloqueio sem identificar direito os nervos envolvidos. Okay? Isso é importante. E usar um anestésico local com o maior tempo de duração. Tá? Importante. Tenha em mente que esses bloqueios fazem parte de uma analgesia multimodal. Por isso, procure sempre o conforto do paciente e a tranquilidade do cirurgião. Tá? Não sinta vergonha de combinar anestesia geral, né, ou um bloqueio no neuroeixo. Hoje nós temos drogas que têm fácil metabolização. Tá? Eu confesso para vocês, eu gosto de fazer esse bloqueio, tá? Sempre passando uma máscara laríngea. O paciente acorda bem, dá tranquilidade para todo mundo. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar hoje para vocês. Procure compartilhar esse vídeo, que vocês viram que esse vídeo ele tem uma importância muito grande para vocês, principalmente no futuro, que o pé, tá? Além de doer muito no pós-operatório, vocês podem fazer esse tipo de coisa em nível ambulatorial, ok? Muito obrigado pela atenção, tá? E até o próximo vídeo.